Hoje finalmente vamos ver a história da DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. E a gente vai também trazer algumas outras explicações que nós podemos oferecer para vocês envolvendo essa história. Sim, foi uma longa jornada, eu queria fazer o vídeo mais bem editadinho, mas o editor ele tá de mudança, então estou tendo que fazer aqui as coisas para vocês não ficarem sem o vídeo e também, né, a gente poder prosseguir com outras histórias que nós temos que contar aqui no canal também, envolvendo Five Nights at Freddy's, envolvendo as coisas no geral que vocês tanto amam e tanto querem. Então, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E também nós temos aqui muitas informações, então vai ter que vocês aí ter um tempinho pra vocês sentar, sabe? Vai ter aí muita coisa pra vocês digerirem hoje, então a gente vai tentar explicar com calma. Então senta, pega uma água, um lanche, alguma coisa aí, senta, fica tranquilo que a gente vai trocar uma ideia hoje sobre a DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach, e acredito que seja o último capítulo do FNAF 9 que nós estávamos esperando há tanto tempo. Então senta aí, fica confortável e vamos lá ver a história de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Você sabia que nós temos uma coleção de camisetas? Essas camisetas lindas você pode adquirir na loja. Estampas únicas e exclusivas com os personagens lindos que nós trazemos aqui no canal, e é claro, com várias outras artes maravilhosas. Confere o link na descrição que tem coisa muito da hora lá, você não vai se arrepender. Tem moletão, tem camiseta de manga longa, tem regata, tem tudo pra todos os tamanhos. Vá agora e confira. E é claro, antes de nós irmos realmente pra história, nós temos que pontuar algumas coisas do próprio Security Breach, pois as coisas mudaram desde a última vez que a gente tentou fazer alguma coisa contando a história. Sim, eu estou falando do meu documentário que, bem, infelizmente na época a gente queria pelo menos deixar o negócio preparado pra DLC e pras coisas no futuro. Eu espero que a gente tenha pelo menos acertado uns 70, 80% já, né, daquele vídeo, mas eu acredito que pelo menos a grande parte inicial tá bem correta, tirando o Security Breach, que ainda tinha mais um capítulo pra gente ver, que era justamente a DLC Ruin, e nós estávamos acreditando que o final verdadeiro era o do Burn Trap, justamente porque era um final todo animado, todo com CG bem feito, toda aquela coisa, sabe, invocando, né, o bicho, aquela coisa toda da alma antiga, né, do próprio William Afton, aquela coisa toda. Mas vamos então por partes, vamos ver então qual é o final verdadeiro e vamos explicá-lo aqui pra vocês. Bom, o que dá a entender pelo próprio DLC, né, a Ruin, nós temos algumas HQs que nós coletamos durante o caminho. Essas HQs, elas vêm num presentinho escondido, e esses presentes são até meio raros de achar. Eles não estão, sabe, tão à mostras, você tem que ficar percebendo que eles estão, sabe, nos cantinhos bem escondidos, e quando você abre eles, você tem a chance de receber, né, uma página da HQ. O Security Breach normal, ele tem 9 finais, e no próprio DLC nós temos 8 HQs. Aí muita gente vai falar assim, Cor, mas os finais do Security Breach normal também eram em HQ. Eu sei que eram em HQ, mas o que dá a entender é que o 9º final, que seria o final verdadeiro, é justamente o final que não está nas HQs da DLC. O que eu quero dizer é, quando a gente coleta um negócio rabiscado ali, sabe, um desenho mal feito pelo Gregory, já tá comprovando que o final é falso, que o final é mais uma possibilidade do que poderia acontecer, do que ser realmente um final canônico para Security Breach. Então todos os outros finais, tipo a gente fugindo de carro com o Fredão, a gente saindo, né, da pizzaria correndo e a Vene vindo no beco, outro final, por exemplo, da gente subindo, né, na parte lá de cima e botando fogo em tudo, e esses outros finais que nós vimos, né, até tipo a gente destruindo a Vene ou pegando, né, o próprio final do Burn Trap, esses finais não são os finais verdadeiros. O final verdadeiro é o do Princess Quest. E agora a gente tem que dar uma explicada do que é esse arcade, melhor dizendo, pelo menos no meu entendimento. No próprio documentário a gente falou muito pouco do Princess Quest, porque justamente parecia que o próprio fliperama ali não tinha ido pra lugar nenhum. Mas esse fliperama, ele é muito importante porque na hora quando a gente tá ali fazendo as coisas no Help Wanted, vamos voltar ao FNAF 8 só pra dar uma lembrada pra vocês, o personagem principal que nós estamos controlando é a Vanessa. E aí a gente sabe que tem um vírus
dentro do jogo, que foi feito, né, por conta das placas que foram escaneadas, aquela coisa toda, né, que vocês já viram no próprio FNAF 8, e aí desses scans acabou surgindo esse vírus, que é o Glitch Trap. E aí o Glitch Trap, ele acaba tentando se materializar, tentando fazer alguma coisa ali pra, sabe, sair daquela realidade, e ele acaba aprisionando a mente da Vanessa. Ele aprisiona, né, de algum jeito ali, talvez a coisa dela, sabe, alguma coisa, alguma característica dela, dentro dessas coisas de arquivos e tudo mais. O que eu quero que vocês lembrem é, o negócio ainda tá no beta teste. Quando a gente tá jogando o Help Wanted, o jogo não lançou, o jogo ainda está no universo de FNAF, dentro da Fazbear Entertainment, com as coisas ali betas e tudo mais. O que aconteceu, que a gente até viu no update do Help Wanted para celular, é que começou a surgir o Princess Quest. Quando eles escanearam as placas que estavam o William Afton, eles acabaram também escaneando o Golden Freddy. Golden Freddy, vocês sabem que a alma que está dentro dele é a Cassidy. Cassidy acabou também sendo escaneada e acabou até participando do FNAF AR, que a gente mostrou até no documentário. Mas aí, desse scan e dessas coisas que acabaram acontecendo, parece que vamos por assim, as informações Golden Freddy, melhor dizendo, acabaram indo para um jogo antigo dentro do banco de dados da Fazbear Entertainment, e eles acabaram meio que tipo assim, esses dados, essas informações, alocando num jogo antigo chamado Princess Quest. Tanto que tem alguns arquivos de dentro do próprio Security Breach que vai falar que tem um jogo vintage que acabou não sendo lançado, que era o fliperama antigo, e aí esse fliperama era o Princess Quest. O Golden Freddy, por ser, né, poderoso, aquela coisa toda, ele acabou se alocando nesse Princess Quest e acabou talvez pegando, ou vamos por assim, a parte da Vanessa e levando tudo pra lá. Ele acaba levando as coisas pra lá e tentando, né, libertar a Vanessa de algum jeito. Só que o Princess Quest, ele tá dividido em 3 partes, que a gente acaba até vendo dentro do Security Breach, que é o Princess Quest 1, 2 e 3. Inclusive, uma outra pessoa tentou fazer, né, o caminho do Princess Quest, tentando libertar ali o que é que tava acontecendo naqueles minigames, e aí ele não consegue achar o terceiro minigame. O terceiro minigame tá justamente escondido dentro do lugar que a Vanessa, Vene, melhor dizendo, acabava ali também fazendo as coisas no Phaser Blast, aquela sala que a gente também tem alguns finais pra escolher. Então, no caso, o que acontece? O jogo acabou realmente, sabe, tendo aquela coisa dos minigames afetar a vida real. Nós sabemos disso já, desde os FNAFs antigos nós sabemos que, tipo, os minigames eles retratam alguma coisa da vida real. Talvez a agonia do lugar, aquela coisa dos remanescentes, tudo, mas eu acho que é mais a agonia do lugar, tentam retratar uma realidade. Mas aqui no caso, parece que conforme as placas foram escaneadas, Golden Freddy acabou tentando se alocar nesse jogo antigo, que é o Princess Quest, e talvez tentou fazer a libertação da Vanessa. Tanto que a gente for lembrar o Princess Quest, o primeiro, nós estamos vendo justamente a coisa má que tá dentro da cabeça da Vanessa. E aí a gente sabe que o minigame tá afetando a realidade, vai afetar a realidade, melhor dizendo. Então, tipo, esses arcades amaldiçoados, eles podem até meio que alterar alguma coisa na vida real, é isso que eu quero dizer. Gente, isso desde os FNAFs antigos já tava mostrando, o próprio FNAF 3 já mostrou isso, né, os minigames do próprio FNAF 6 também tentam dar esse paralelo de coisas que aconteceram, de memórias. Então, se memórias podem ser utilizadas para entrar dentro do minigame, então talvez a atitude, né, dessas coisas que foram escaneadas acabaram entrando dentro do fliperama. E aí, então, a Cassidy, né, agora como Princess Quest, tá tentando salvar o vestígio, né, do que a Vanessa era e tentando limpar esse vírus de alguma forma. Tanto que, justamente, esse é o final verdadeiro. O que dá a entender também é que o Gregory e a Vanessa, eles já tinham algum tipo de contato. Isso não é tão explicado nos jogos, isso é explicado mais nos livros, que nem eu falei pra vocês da história do GGY, que vai mostrar que o paciente 46 é o Gregory. Justamente, eles passaram pelas mesmas psicólogas e talvez ali seria, né, a forma de contato que Gregory e Vanessa tiveram, né, pra justamente ter algum vínculo, ter alguma coisa, melhor dizendo. O que eu quero dizer pra vocês é, Gregory e Vanessa já se conheciam, tanto que tem até o Candy Cadete provando, né, que tipo, ele vai mostrar uma história de uma mãe com um filho, que eles acabaram, sabe, meio que encontrando um negócio muito ruim, e o que dá dando a entender que a história do Candy Cadete, que eu vou chegar nessa história daqui a pouco também, tá dando um paralelo, justamente Gregory e Vanessa acabaram encontrando uma coisa muito ruim dentro do Pizzaplex, e essa coisa é o Mímico. Então o que tá acontecendo?
a Cassidy acabou indo pro Princess Quest, que ela foi escaneada também nas placas. E o William Afton, né, o resto do que for, virou o vírus que a gente conheceu como Glitch Trap. O vírus conseguiu fazer o objetivo de entrar na cabeça da Vanessa, a Cassidy tenta salvar isso de alguma forma, tanto que ela tem algumas, sabe, aparições dentro do Help Wanted, tanto que tem até o easter egg do It's Me dentro do Help Wanted, que dá a entender de que a Cassidy tentou fazer alguma coisa pra talvez salvar o negócio da Vanessa lá, e acabou indo parar no Princess Quest pelos próprios arquivos do banco de dados da Fazbear Entertainment. E aí então, o que acontece? O Gregory, conhecendo já a Vanessa, eles já passaram pelas mesmas psicólogas e tudo mais. Ela tava passando pelas psicólogas para ter um apontamento para virar uma guarda noturna dentro do Pizzaplex, que isso tá até explicado nos e-mails, tá explicado, sabe, lá na parte do FNAF AR, que eu expliquei pra vocês no documentário. E aí, ela pega e consegue fazer o apontamento e o Gregory também tá passando junto. Parece que Gregory e Vanessa já tinham alguma coisa, uma amizade, alguma coisa, a gente não sabe dizer o que é, mas parece que a Vanessa conhecia o Gregory de algum jeito. Mas parece que por conta do vírus, dá a entender que a Vanessa meio que se esqueceu de quem que é o Gregory. E talvez isso acabou deixando o moleque, sabe, meu Deus, eu tenho que salvar minha amiga de algum jeito. E ele entra no Pizzaplex pra resgatá-la. E aí ele vai, faz os Princess Quests, faz as coisas. E aí a alma, né, a Cassidy vai lá, agora controlada e tal, usa o resto do poder dela pra acabar com a influência do Glitch Trap dentro da cabeça da Vanessa, que o próprio Gregory consegue ali libertar ela, né? Aquela coisa do paralelo dos minigames afetarem a vida real. E aí, então, a Vanessa consegue se libertar da influência do Glitch Trap e eles saem do Pizzaplex. E aí o Gregory pega a cabeça do Glamrock Freddy e vai embora e tudo mais. E aí, o que acontece? Né, eu tenho que explicar algumas coisas também antes para vocês entenderem o que tá acontecendo. Na fundação do Pizzaplex, quando tava ainda sendo construído as coisas, a Fazbear Entertainment acabou utilizando algumas coisas meio esquisitas de outras pessoas que ela acabou comprando durante o caminho, alguns animatrônicos antigos, algumas peças e coisas antigas e tudo mais, e isso veio de um carregamento que chega justamente quando estão ainda construindo o lugar. E dentro desse carregamento tem um animatrônico chamado Mimic. Ele ainda não tinha um nome, né? As pessoas ainda não tinham batizado ele de alguma coisa, mas os funcionários da época, eles acabaram, né, pegando ali pra fazer o Pizzaplex funcionar bonitinho. Eles encontraram uma pizzaria antiga e lá embaixo tinha justamente alguns animatrônicos da Fazbear, todo quebrado, avariado, tanto que eles resgatam essas peças pra fazer o escaneamento. E aí eles acabaram utilizando um animatrônico, que é o Mímico, para fazer a limpeza do lugar, para limpar esses animatrônicos que estavam lá todos podres, que não tinha mais o que fazer. Eles vão lá e fala assim, ó, quebra os bichos no meio pra gente poder pegar a sucata e utilizar de peça pra fazer no museu e tudo mais. Mas o que acontece é que o Mimic, ele já tinha uma programação avariada. O criador do Mimic é um cara chamado Edwin Murray, e ele acabou sendo comprado pela Fazbear Entertainment porque ele acabou falhando no negócio dele, e aí a Fazbear acabou comprando a tecnologia dele, a programação e o caramba 4. Isso tá explicando na própria história do The Mimic, nos epílogos do Tales from the Pizzaplex e na história do The Storyteller, que vai contar que a Fazbear acabou adquirindo os direitos do Edwin Murray, e o Edwin Murray fez esse animatrônico meio que inspirando nas coisas do filho dele, aquela coisa toda. É uma história muito trágica que aí eu vou ter que, melhor dizendo, falar pra vocês com mais detalhes no futuro aqui no canal. Então vai ter a história do The Mimic também. Mas só pra vocês saberem que esse animatrônico foi colocado lá pra limpar, mas o animatrônico ele buga inteiro, né? Acontece lá a variação, ele fica todo cagado e ele acaba matando os funcionários, colocando eles todos dentro de uma pilha absurda, enorme de corpo, o caramba 4 de peça de animatrônico, e talvez daí é que surgiu o Blob. Eu sei que talvez não seja essa a explicação, porque tem outros animatrônicos tipo o próprio Molten Fred no meio, sabe? Coisas que tinha dentro do FNAF 6 que acabaram todo mundo entrando lá dentro, mas talvez pelas almas dos funcionários, o remanescente, né, a agonia que aconteceu pelo ataque do próprio Mímico, ele acabou formando, né, aquela pilha de sucata e de pessoas, e isso acabou surgindo o próprio bicho, que virou, né, ali o Blob. Tá certo que pode ser também o Molten Fred, aquela coisa de ter pego agonia e ter revirado também, pode ser também, mas eu sei que pode ser essa explicação do Blob ter se formado. Eu já trouxe até um vídeo explicando melhor do Blob, vocês podem ver também que tá show de bola. Mas aí o que acontece? O Pizzaplex continuou e as pessoas começaram a fazer a construção e tentaram soterrar o lugar lá inteiro para deixar aquele lugar quieto.
Mas aí acontece os eventos que a gente viu, o Gregory vai lá, tenta salvar a Vanessa, aquela coisa toda. A Vanessa, com a outra personalidade, Veni, ela tava tentando fazer o plano dela dar certo, de tentar fazer com que tava na cabeça dela virar realmente algo de verdade, né? Virar realmente alguma coisa pra reencarnar, tipo, I always come back, William Afton voltando. Mas esse plano não deu certo, visto que o Gregory conseguiu libertar a Vanessa, né, a tempo. E aí, então, ela volta ao normal e acontece tudo o que aconteceu. Mas aí, o que acontece? Se a gente lembrar um pouco do Security Breach, os funcionários já estavam falando que eles encontraram um negócio muito complicado na parte de baixo da Roxy Raceway. Tudo bem, vocês podem falar assim, pô, Cor, mas os funcionários já não tinham descoberto? Que nem eu falei pra vocês, eles morreram. Então a Fazbear Entertainment acabou contratando outra equipe pra justamente continuar aquele trabalho. E tentaram meio que soterrar tudo, deixar tudo pra trás, pra ninguém descobrir o que tava acontecendo. Então eles deixaram aquele negócio da pizzaria, eles acabaram fazendo, né, a parte do Pizzaplex na parte de cima. E aí, depois que eles estavam fazendo a Roxy Raceway, eles encontram vários problemas de estrutura da pista. Eles acabam descobrindo que tem um negócio lá embaixo. E eles relatam pra Fazbear Entertainment, e a Fazbear Entertainment fala, não sei do que vocês estão falando, vai lá embaixo ver. E quando eles iriam ver, justamente acontecem os eventos do Gregory, que o Gregory vai lá salvar a Vanessa e tudo mais. E aí então, quando eles saem às 6 horas da manhã, né, um pouco mais depois das 6 horas da manhã, o lugar volta, né, já tá em manutenção por conta do que aconteceu do ataque lá do Glamrock Freddy. Eles iam passar por uma semana, sabe, ali avaliando e fazendo manutenção nos Glamrocks. E aí então, os funcionários voltam na Roxy Raceway e vão ver o que tá acontecendo. E aí acontece o tal terremoto. O terremoto vai lá e acaba destruindo tudo, e acontece o caramba todo, talvez mais outras pessoas morreram, e talvez essa história até venha em um Pizzaplex do futuro, né, o Tales from the Pizzaplex, melhor dizendo. E aí então, o lugar foi completamente fechado e abandonado pela Fazbear Entertainment. Outro detalhe muito importante que eu tenho que pôr agora é o tal do Candy Cadet. Candy Cadet, vocês lembram que é do FNAF 6, que ele vai contar várias histórias tentando explicar as coisas que o William Afton fez, justamente difundir as almas, aquela coisa toda, que é justamente o que a gente colocou no documentário, que ele acabou fazendo, né, lá na parte do Follow Me, que a gente explicou e tudo mais. Mas agora o Candy Cadet, ele tá contando uma nova história. O Candy Cadet, ele vai contar a história de uma mãe, que eles viviam, né, meio que longe, afastado de todo mundo, e eles acabaram encontrando um negócio muito terrível, muito tenebroso, e aí então eles tentaram prender esse bicho no porão. O que dá a entender é que Vanessa e Gregory acabaram encontrando uma criatura muito perigosa, que é o Mimic. E aí, quando isso aconteceu, provavelmente quando a Vanessa virou guarda noturna, e que nem eu falei pra vocês, ela tinha a personalidade Veni e tinha a personalidade, né, da Vanessa normal. E talvez o Gregory tava começando a suspeitar que sua amiga tinha mudado, mas ele não sabia ainda o que tava acontecendo. O que dá a entender é que a Vanessa chega a contar pro Gregory o que tem lá embaixo. Tem um porão, que é uma pizzaria antiga, que é justamente as coisas que tá rolando, o bicho absurdo lá e tal. E aí então parece que os dois tentam fazer alguma coisa pra prender aquele bicho lá embaixo e não deixar ele sair, porque o bicho é muito do perigoso. Mas aí, conforme a personalidade da Vanessa veio à tona, ela tentando talvez colocar a coisa que tava na cabeça dela, o vírus e tudo mais, que ela acabou garimpando no próprio FNAF AR, dentro lá do negócio da Ana Quento, aquela coisa toda, ela deve ter tentado pegar esse vírus pra colocar nesse bicho, pra colocar dentro do Mimic, pro, melhor dizendo, o Afton virar, né, o Mimic e tudo mais. Talvez seria uma coisa assim, mas esse plano não deu certo. Mas o que dá a entender é que os dois acabaram descobrindo esse bicho, eles tentaram selar lá dentro. Só que aí, o Candy Cadet, ele vai contar uma outra parte da história. Parece que, conforme o Gregory, ele ia andando no Pizzaplex, ele tava lá fazendo bastante coisa, que nem eu falei pra vocês, na história do GGY, o Gregory, ele ia muito no Pizzaplex, para não só brincar com os arcades e aquela coisa toda, mas talvez para ver o que a Vanessa tava descobrindo. E aí o Mimic acaba vendo as coisas, né, e justamente ele indo lá embaixo, ele acaba vendo, né, o bicho, acaba vendo as coisas, e aí então acontece que o bicho começa a aprender como que o Gregory é. Acaba vendo a personalidade, pegando a voz, pegando as coisas, pra tentar convencer a mãe de que é o bicho, sei lá, o Mimic talvez tentou, sabe, se passar pelo Gregory. E é justamente o que aconteceu na DLC. O que nós estamos vendo que a Cassie, ela acabou recebendo uma mensagem justamente desse bicho, que se passou pelo Gregory pra tentar fazer com que ele fosse libertado lá de baixo.
O vírus, a coisa que a Vanessa tinha na cabeça, talvez acabou virando o próprio MXES, que é o coelho que a gente coloca a máscara e aí acaba passando e vendo por tudo que é lugar. E o bicho acaba tentando ainda, sabe, entrar na cabeça, né, de quem tá usando a máscara. Então, o bicho agora, ele ficou do lado de fora do sistema, melhor dizendo, da cabeça ali, do negócio da Vanessa, e ele acabou indo pro sistema do Pizzaplex. Que é justamente o que nós estamos vendo. A gente entra, né, com a máscara, a gente vê esse bicho em tudo que é lugar. Ele tá infectado agora na parte da realidade aumentada de todo o Pizzaplex. E aí, então, a Cassie, ela vê as coisas, mas também acaba vendo esse bicho que tenta agora sabe, entrar na cabeça dela de algum jeito, mas ele não consegue. Ele não consegue mais, né? Talvez esse bicho seria uma outra forma do Glitch Trap, mas o que dá a entender é que ele acabou virando outra coisa, que é justamente agora um vírus bizarro, maluco, que ele agora tá infectando o sistema do lugar. O que eu quero avisar também é que a máscara, ela não é mágica, ela não é nada desse tipo. O que eu acredito é que essa máscara, ela é uma chave de acesso. Como tudo no Pizzaplex acabou sendo destruído, tudo acabou indo pra baixo, aquela coisa toda, talvez os atalhos e as coisas que os funcionários utilizavam, essas máscaras e tudo mais, que, tipo assim, é como se fossem algumas paredes falsas que tinham dentro do lugar. Os funcionários utilizavam essa máscara pra acessar esses lugares que as pessoas não poderiam entrar e talvez nem poderiam ver, para não estragar a imersão do lugar, não estragar, sabe, aquela coisa de você ver um lugar todo bonito. E aí os funcionários precisavam ir pra um lugar rápido, eles podiam colocar a máscara, ver essas portas e outros acessos que poderia ter ali, e eles entrarem ali dentro, né, pra poder, tipo, passar pelo lugar e tudo mais. Então, tipo assim, enquanto você tá vendo um negócio fixo e tudo mais, é como se fosse um negócio falso, os funcionários conseguem, com a máscara, ter acesso pra aquele negócio abrir, né, a passagem pra ir pra uma outra atração. É isso que eu quero acreditar, pelo menos, né, pelo menos eu acho que seria uma coisa de acesso ou algo do tipo, tanto que talvez essas partes dos atalhos acabaram se misturando, né, justamente com a Pizzaplex toda destruída. Mas aí o que acontece? A gente tem que falar um pouco da Cassie também. A gente vai descobrir que essa protagonista, ela é amiga do Gregory. A gente vai ver em alguns cartazes que o Gregory talvez ajudou ela, sabe, alguma coisa de amizade, alguma coisa ali da escola ou da infância, a gente não sabe. Mas aparentemente a Cassie era uma garota muito solitária, pois justamente a gente vai ver que a Roxane, ela vai falar, né, vai trazer alguns diálogos ali, que a animatrônica, ela veio numa parte de aniversário. A Cassie gostava bastante da Roxane e foi comemorar, né, dentro do Pizzaplex. E a Roxy, ela acabou, né, sendo a única companhia que ela teve no aniversário. Tanto que a própria Roxy lembra a data de aniversário, fala que os amigos não compareceram, então a Cassie era uma garota muito sozinha e talvez o único amigo que ela teve foi o Gregory. Por isso justamente que ela vai lá e tentar ajudar ele, já que ela recebeu a mensagem, né, do Gregory de algum jeito ali, tipo, olha, eu tô preso e tal, não sei o que. Talvez recebeu algum e-mail, alguma coisa, a gente não sabe ainda. Mas parece que o Mimic conseguiu mandar um negócio pra fora do Pizzaplex e acabou chegando na Cassie. Talvez o Gregory comentou dessa menina, talvez falou alguma coisa, a gente não sabe dizer ao certo. Mas a gente sabe que a Cassie também, ela é filha de um faz técnico. Ela vai também falar em algumas coisas do tipo assim, ah, meu pai gostava muito do Bonnie, meu pai gostava muito, sabe, do glam rock Bonnie, ajudava ele a fazer as coisas, sabe, consertava eles e tal. Tanto que ela usa uma chave justamente para ter acesso e abrir as coisas, que o pai dela também utilizava. Muita gente tava teorizando que a Cassie é filha do Edwin Murray. Não acho que seja, porque o Edwin Murray é um cara que já, pelo menos na idade aqui do Security Breach, teria mais de 60 e poucos anos e ele está morto. Ele está morto pela história do The Storyteller. Esse cara já morreu antes dos eventos do Gregory e antes dos eventos da Cassie. O que dá a entender que o pai dela ainda continuou trabalhando dentro da pizzaria, né, ali do Pizzaplex. Ainda mais que a Cassie, ela não dá nenhum sinal de que o pai dela morreu ou algo do tipo. Então eu acredito que o pai dela está vivo, né? Ela não fala que tem saudade do pai ou algo assim do tipo. Então não acho que o pai dela seja o Edwin Murray, visto que o próprio Edwin morreu na história do Storyteller. Então eu acho que essa teoria já pode descartar aí, rapaziada. Vamos só nos ater que a Cassie era filha de um cara que é o faz técnico, que ele tá vivo e deve estar na casa dele, e a Cassie foi lá pra tentar ajudar um amigo que talvez estaria preso dentro, né, ainda do Pizzaplex. Ela vai passar por várias situações atacadas e sinistras, vendo toda a ruína que aconteceu no lugar. A Cassie, ela vai passar por vários momentos sinistros e tenebrosos, inclusive coisas que acabaram, né, sabe, deteriorando com o tempo e coisas que acabaram completamente ali largadas, né, depois de tudo que rolou nos eventos do Security Breach. Ela encontra
encontra a Glamrock Chica, que tá totalmente podre, avariada, ainda tentando comer lixo, aquela coisa toda. Tem inclusive um negócio que dá pra você consertar a Glamrock Chica, que dá pra você pegar o minigame dela que tá escondido e pegar o bico dela e consertar, mesmo que aparentemente isso não leva pra lugar nenhum. Dá também pra você ver o próprio Montgomery, que ele meio que é o primeiro bicho que aparece realmente que pode te matar, e ele vai pra cima, que nem um louco ainda, né, por toda a sua programação avariada. Ela vai também acabar se encontrando com um Daycare Attendant, que justamente ele está bugando ainda no modo lua e no modo, né, ali do sol, que é o modo naninha, melhor dizendo. E ele tá tentando, sabe, achar um meio termo das duas coisas, e ele pede para que ela faça um reboot, sabe, tipo, reinicie meu sistema para ele poder ficar completo. E aí, quando ela consegue fazer isso, ele vira o Eclipse. E o Eclipse justamente é o bicho mais assim organizado e consegue, sabe, diferenciar as duas coisas. E aí tanto que dá até dó, cara. Ele vai falar: ah, eu vou limpar tudo aqui da creche para que as crianças venham aqui se divertir depois. E isso infelizmente nunca vai acontecer. Ele até agradece a Cassie depois por ter feito isso, né, de ter libertado, né, ele desse modo absurdo que tava do modo naninha. E aí então depois ela vai passando por vários lugares, ela vai, sabe, até encontrando com a Roxane, que é animatrônico que ela gosta, e ela vê que ela não tá com os olhos, né, ela não consegue enxergar o que tá acontecendo, mas depois, quando a Roxane consegue pegar ela, ela fala: ah, por favor, me solta. Aí ela fala: não, mas você não é o Gregory. Caramba, é um erro. E aí parece que a Roxane foi buscar no banco de dados dela quem que seria, né, a menina que ela acabou gritando, e aí ela reconhece que é a Cassie. Justamente, né, a menina que ela fez o aniversário sozinha, né, ela e a Roxane que ficaram ali no aniversário sozinhas. Dá até um pouco de pena, né, poxa, uma história até um pouco triste, né, em alguns momentos. E aí ela vai tentando procurar o caminho pra chegar dentro ali, né, pra tentar salvar o Gregory. Ela vai passar também por vários outros lugares, como a própria parte ali da cozinha, né, que tem a Chica, aquela coisa toda. Vai passar pelo golfe do Montgomery, vai passar pela parte ali do boliche do Bonnie, e no boliche do Bonnie tem o segredo do Glamrock Bonnie, que dá pra você, na hora de desativar aquelas placas, aqueles robozinhos de chão molhado, você desativando todos, você consegue achar o Glamrock Bonnie, que eu já até falei pra vocês no vídeo de ontem. E sempre nisso tudo, a Cassie, ela vai ter o auxílio do Help, justamente que é o bichinho que quando a gente tá lá no começo, a gente pega aquela máscara daquele Staff Bot, que justamente já pega a máscara, aquela coisa toda. Quando ela coloca a máscara, o Helpzinho vai lá e também tá ali, sabe, ah, não, eu vou te ajudar no sistema, eu vou te guiar, o que você tem que fazer e tal. Mas parece que é um negócio que talvez o Mímico esteja manipulando o Help, já que o olho fica todo bugado quando acontece algumas atualizações do sistema. Inclusive, quando a Cassie ela usa a máscara por muito tempo, aparece o MXES, que é aquele coelhão absurdo que vai pra cima dela, né, tentando desativar a máscara. Bom, depois de tudo isso, ela vai encontrando vários detalhes. Ela encontra até um cartaz do Glamrock Freddy na parte lá do boliche do Bonnie, falando que o Glamrock tinha muita saudade do Bonnie, né, o Fredão ali, talvez eles eram muito amigos, aquela coisa toda. Também tem que explicar que a Fazbear tentou dar uma desculpa para que eles tivessem trocado o Bonnie pelo Montgomery, e eles tentaram fazer todo um caminhozinho, sabe, para você ver, né, a história do Montgomery agora virando um astro do rock no lugar do Glamrock Bonnie. A gente chega até a pegar a parte ali do Phaser Blast, onde nós encontramos o Glamrock Freddy, e ele tá com o pé escrito protótipo, o que é um negócio um pouco esquisito porque ele também não tem a cabeça. Pode ser o nosso Glamrock Freddy que nós vimos no Security Breach? Pode, e tem grandes chances de ser, mas eu não vou confirmar nada, só avisando que o bicho tá ali, sem cabeça, com a barriga toda estourada, e ele vai pra cima, né, de você. Tanto que outra coisa que confirma que talvez seria o mesmo Glamrock Freddy é quando nós colocamos a máscara, ele some completamente, visto que a gente até consegue passar por ele, tipo, vai entender, a gente não consegue ver ele mais. E quando a gente coloca a máscara, ele volta a nos ver e vir pra cima. Então muito provavelmente pode ser o mesmo bicho. Outra coisa que vai acontecer é que tem vários Music Mans, mini Music Mans, até Music Mans com orelhinha de coelho, visto que é um coelho absurdo que tá, né, com vírus no sistema. E basicamente vai tentando chegar até onde está o Gregory. Toda vez que a Cassie ela tem que avançar, ela tem que desativar alguns nós de segurança. Parece que o que quer que a Vanessa programou ali, o pessoal
ainda tinha ali de sistema, tentou fazer é tentar conter o sistema para não passar, né, para fora. E aí esse sistema também estava impedindo do Mimic de sair do lugar. Então a gente tá desativando as coisas, tentando prender o tal do vírus naquele computador bizarro, mas fazendo isso, a gente também está libertando o Mimic, sem a gente saber. Quando a gente chega no final, a gente encontra justamente o bicho absurdo, imitando a voz do Gregory, fazendo, sabe, nossa, eu sou o bicho aqui, me ajuda, que não sei o que, eu sou o Gregory, e aquela coisa toda. Mas quando nós realmente vamos ver, ele não é o Gregory, ele tá ali metendo doido, ele só tá se fazendo, e aí então acontece o caramba A4, acontece a coisa atacada e o bicho vem pra cima querendo pegar a Cassie, e a Cassie sai correndo que nem uma doida, justamente pra tentar fugir do lugar. Tem 3 finais o jogo. O primeiro final seria justamente você correr do bicho, né? Sair correndo na parte padrão ali, tentando pegar mais uma parte da chave dos faz técnicos e tentando pegar um elevador de emergência. E aí, então, a gente consegue até quebrar o braço do bicho, mas o Gregory, ele vem falar, olha, eu sou o verdadeiro Gregory nesse meio do caminho, vem por aqui e tal, nos guia e tudo mais. E ali no final, o Gregory, ele fala, não posso correr o risco de que você nos siga, ou que a gente seja seguido pelo que nós estamos fazendo. E talvez o Gregory e a Vanessa fecham o elevador e eles capotam tudo, né? E aí a Cassie acaba caindo com o elevador e ficando presa lá embaixo. Esse seria o final neutro, que é o final mais comum que dá pra você pegar. Tem um outro final, que é o final secreto, que ao invés de você ir justamente pro caminho normal, você pode virar um pouquinho à esquerda e ir ainda no meio da caverna e encontrar um papelão gigante do Fred, aquela coisa toda, e você colocando a máscara, você escuta até o Gregory, eu achei um lugar pra me esconder e tudo mais, e nós vemos o próprio Helpzinho ali do lado do próprio Gregory e da Vanessa tomando sorvete, comprovando que o final do Princess Quest é o final verdadeiro, e também falando que eles estão bem, que agora eles estão seguros. E aí, outra coisa, né, que a gente dá a entender é que talvez daria pra se esconder, e eu não sei se esse é o final verdadeiro, mas o que dá a entender é que nos arquivos do jogo, esse seria o final Brasil. Não sei porquê, final Brasil, não tenho como explicar isso, mas só falando que é um outro final secreto que dá pra se esconder. E o outro final que nós temos que fazer, né, que dá pra justamente, e eu acredito que esse seja o final verdadeiro, é que na parte das câmeras que nós temos que acessar, em alguns painéis que estão, sabe, em vários lugares dentro, né, da DLC, a gente acaba acessando esse painel e vendo a HUD do mapa e afastando um pouco ela, nós encontramos uma câmera secreta. Encontrando todas as câmeras secretas, nós conseguimos abrir todas as portas, e com isso nós também destrancamos a verdadeira origem do Mimic, que são as roupas de fantasias de mascote que ele acabava utilizando e se disfarçando, sabe? Pra, ao invés de ser tipo uma pessoa que tá dentro do mascote, é na verdade um animatrônico atacado, pronto pra matar qualquer um. Mas aí o que acontece? A gente fazendo esse final, a gente chega, né, correndo de novo, e ao invés de ir pro elevador, nós vamos pra porta à esquerda, que agora tá toda aberta, e nós vamos para a Scooping Room. Tem uma Scooping Room no FNAF 6. Isso não foi falado no FNAF 6, mas tá ali embaixo. Então, muito provavelmente, Henry e Emily sabiam o que era e estavam utilizando essa sala. E aí agora a gente utiliza essa sala pra acabar com o Mímico. E esse é o final Scooping. Justamente agora a gente conseguiu prender um Mímico. E aí, né, talvez foi o fim desse bicho filha da mãe. E aí agora, o que vai acontecer com a Cassie? Não sei dizer, a gente não tem nenhuma pista. Talvez venha no Tales from the Pizzaplex alguma história, alguma coisa que complemente esse tipo de coisa. Mas também não dá pra saber se vai ter uma outra DLC, uma outra explicação e tudo mais. Talvez, o que eu acredito é que no FNAF 10, que vai sair agora no final do ano, vocês acharam que o FNAF acabou? Não acabou. Tem ainda o Help Wanted 2, que vai sair no final do ano, e eu acho que vai mostrar o relacionamento do Gregory com a Vanessa, e mostrando o que eles estavam planejando fazer, né, e visto o que estava acontecendo, e talvez dê um pouco mais de detalhes da Cassie, e justamente, né, a parte ali do sistema de colocar, sabe, que tem um negocinho de você colocar a chave, a gente já tá vendo dentro do elevador do Sister Location no Help Wanted 2, o que é um negócio muito esquisito. É um sistema que foi feito, meu Deus do céu, agora no Security Breach. O que essa droga desse sistema tá fazendo no elevador do Sister Location, que é um negócio lá de 2016. Enfim, tudo isso e muito mais no FNAF 10, que vai vir agora no final do ano, e estaremos aqui para trazer para vocês não só as jogatinas, mas também, né, o resto dessa história muito louca. Tem muitas coisas pra gente resumir justamente dos livros, então vocês não percam mais nada, se inscreve e ativa o sino para vocês não perderem nada, porque a gente vai trazer as histórias dos livros que ainda temos que contar, justamente, né, do Security Breach,
Switch, aquela coisa toda. E também quando vier o FNAF 10 e outras coisas loucas que tem aqui no canal. Se inscreve e ativa o sino pra vocês não perder. Deixa o gostei pra dar uma força pra esse vídeo enorme que a gente tá fazendo aqui. E muito obrigado a você por ter assistido. Deixe nos comentários coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Me despeço de vocês e até a próxima.